Olá, colegas, amigas, amigos, bem-vindos à nossa série de vídeos sobre temas importantíssimos para alcançar a excelência na gestão da exportação. Nós já tratamos do tema o que acontece se eu não estou informado na exportação. Hoje vamos tratar sobre um tema que nós utilizamos muito, mas eu diria que temos que melhorar bastante. Rodadas de negócios que, às vezes, estão arriscadas a ser um passeio disfarçado. Desculpem a minha franqueza, eu também participei de rodadas de negócios, seja eu como coordenador da missão empresarial, seja eu como um dos empresários executivos que participou de uma rodada de negócio. E tenho visto rodada de negócio desde Itália, Colômbia, Brasil, muitas, México. Então, digamos, me permito de dar uma série de sugestões de o que não fazer, como fazer uma rodada de negócio. Rodada de negócio eu considero uma ferramenta extremamente importante se, obviamente, como tudo na vida, a gente faz direito. Esse meu vídeo é dirigido, obviamente, seja para as entidades que organizam as rodadas de negócio, e seja, obviamente, para você, exportador, você, gestor, você, gerente de exportação, você, executivo, que participa da rodada de negócio. De uma certa forma, eu me permito de transmitir experiências sobre o que não fazer em uma rodada de negócios. No máximo, a gente vai ser um confronto. Aí, a gente já sabe isso faz tempo. Fantástico. Então, é um confronto. Eu não quero ensinar nada para ninguém. Eu preciso aprender um montão de coisas. Mas a gente compartilha aquilo que a gente já aprendeu na vida. Batendo a cabeça, errando em primeira pessoa e ouvindo, vendo erros dos demais. Então, gente, é dirigido para instituições que organizam missões e é dirigido para empresários, gestores, executivos, etc., que participam em uma rodada de negócio. Para os primeiros, se confrontar se estão fazendo, se estão seguindo à risca essa listagem para que a rodada de negócios possa dar o melhor resultado possível do lado das instituições. Do lado de você, empresário, executivo, gestor, etc., saber o que você tem que conhecer para você saber se é conveniente para você investir em uma rodada de negócio, mínimo o teu tempo, sem considerar que se você não for bem preparado, também a tua cara, a tua imagem, a imagem da empresa, a imagem do país que você está representando, a bandeirinha que você está levando. Então, é dirigido para as duas partes. Há um confronto, uma comparação. A gente está fazendo tudo isso. Mais uma vez, esse não é uma bíblia. São só experiências que, na minha opinião, podem ajudar a dar melhores resultados. Do outro lado, você, empresário, se você souber que alguma das coisas que a gente está falando não são feitas, talvez não é o caso de participar de uma rodada de negócio, porque talvez você vai perder tempo, dinheiro e talvez imagem. Então, dito isso, mais uma vez, nada melhor que contar uma experiência prática. Eu vou contar, tive a honra, o prazer de organizar 5 missões de empresários para o Brasil e 2 missões para o México. Então, vou contar uma história, uma experiência que eu fiz organizando uma missão de empresários para o Brasil, empresário italiano. A sequência foi mais ou menos uma Câmara de Comércio, eu não vou mencionar o nome para manter a privacidade da Câmara de Comércio, uma Câmara de Comércio italiana muito, muito importante. O Brasil, na época, tinha um Ibope muito alto, então a empresa, Câmara de Comércio, decidiu de organizar uma missão. Eu já trabalhava com essa Câmara de Comércio, sabia dos meus 25 anos de Brasil, sabia que eu, conheço, diria, muito mais Brasil do que Itália, então me convidou para ser o projetista e coordenador da rodada de negócio, da missão de empresário. Então, qual foi a sequência das atividades? Perguntei, qual é o setor que vocês querem levar? Qual é o setor que vocês consideram muito competitivo a nível internacional? Foi escolhido alimento. Ponto 1. Ponto 2. Eu tive que estudar qual é o setor de alimentos, porque alimentos é um mundo, qual é o setor de alimentos que poderia interessar aos operadores brasileiros, porque também o Brasil é um fantástico
produtor de alimentos. Então, ovviamente a gente escolheu, no caso italiano, produtos premium, produto di altissimo nível, apresentação fantástica, etc. Então, determinamos setor competitivo na Itália, setor de interesse no país que vai nos receber, segunda atividade. Terceira atividade, quem vai nos organizar a missão lá no Brasil? Então, eu escolhi dois parceiros. Escolhi um consultor especializado no setor de importação de alimentos, no mercado de alimentos. Conhecia diretores de supermercado, conhecia a distribuição, conhecia as normas, como é que funciona a alfândega, conhecia um montão de coisas e conhecia, obviamente, quais os segmentos de mercados mais interessantes para ele organizar missões, para eles organizarem a agenda de contato. Esse é um. E um segundo parceiro, eu escolhi, não vai publicidade para ninguém, a Câmara de Comércio Bilateral Brasil-Itália. Normalmente, eu pessoalmente toco sempre a primeira campainha é Câmara de Comércio Bilateral, porque eles estão com a mão na massa. Então, eu contatei essas duas entidades, o consultor e a Câmara, falei a grandes linhas que nós queremos organizar uma missão no período tal, pensamos de levar ao redor de uns 10 empresários, ainda a serem escolhidos, e vocês nos fazem, por favor, um orçamento, quanto vai nos custar A, uma pesquisa de mercado dirigida sobre o setor de alimentos. B, qual é a estrutura de custos de importação e comercialização de alimentos. Obviamente, alimentos diferentes com nomenclatura diferente, com classificação alfandegária diferente. C, qual é a forma de distribuir alimentos? A lojinha, o Pão de Açúcar, sei lá, o Carrefour, quer dizer, supermercados, centro de distribuição, boutiques de produtos sofisticados, etc, etc. E quanto vai nos custar? Nós queremos, a grandes linhas em média, que para cada empresário italiano que eu te levo para lá, você me apresenta em média de 8 a 10 possíveis interlocutores brasileiros, tipo um diretor de compras de supermercado, um produtor de alimentos complementar ao produtor italiano, um agente especializado em alimentos, um grupo de compras de alimentos, quer dizer, entidades distintas. Por que 8 e 10? Porque se você vai fazer 14 horas de voo para se encontrar com um ou com dois, vai ser uma loteria. Então, que tal você ter uma gama de opções, de maneira que você se encontrou com 8, gostou de 4, 2 te fizeram um plano de ação, com um você fez um plano de trabalho, a grandes linhas e assim. Então, o terceiro ponto foi pedir um orçamento, identificar quem ia organizar a agenda e pedimos um orçamento. Aceitamos o orçamento, obviamente negociamos, aceitamos o orçamento. A primeira coisa, nos mandaram uma pesquisa de mercado. Gente no Brasil, o que está importando é isso, o pessoal da material da Itália é esse. Os custos de importação são assim. Os custos de comercialização são assim. Os produtores locais são fulano, Beltrano, Ciclano. Os concorrentes estrangeiros que estão mandando para o Brasil são fulano, Beltrano, Ciclano. Quer dizer, um panorama da situação. Fortes dessas informações, aí nós organizamos em Milão um seminário de apresentação do projeto Rodada de Negócios do setor de alimentos no Brasil. Chamamos o cônsul brasileiro em Milão, excelente, para dar um cunho de oficialidade, além do fato de ele transferir, obviamente, a sua experiência. Eu, pessoalmente, pela minha vivência no Brasil, falei de o que não fazer no Brasil, como abordar o brasileiro, qual é a cultura de negociação do brasileiro. Contatamos um advogado, um expert em logística e um expert em alfândega, pessoal que conhecia essas coisas lá no Brasil, dizendo, gente, no Brasil a parte legal funciona assim, a alfândega funciona assado, os impostos, a logística, os intermediários, quer dizer, a gente deu um panorama, não digo completo, mas o pessoal sabia do que a gente estava falando, para não cair de paraquedas. Bom, essa coisa durou ao redor de uma manhã, tipo das 9 à 1 da tarde. Aí também perguntamos, não perguntamos, quem de vocês quer vir à missão? Quem de vocês está interessado em saber mais? Obviamente, o Brasil, na época, estava lá em cima.
E muita gente falou, para mim interessa tal, tal, tal. E, digamos assim, agora passou já muito tempo, mas digamos, para dar um chute, 30 interessados. Sempre, previamente, preparamos uma ficha para procurar só através da ficha saber como andavam as empresas e só olhando a ficha, nós já para 8 dos 30 falamos, lamento, o Brasil não é para você. Não, mas a gente exporta na China, exporta nos Estados Unidos, no Japão, mas Brasil é outro mundo. Eu costumo dizer que normalmente a gente fala que pensa global e age local. Pela minha vivência de quase 50 anos, 25 morando e 25 viajando para o Brasil, eu costumo dizer, pensa Brasil e faça Brasil. Então, mesmo que você teve um sucesso fantástico em mercados duros, Japão, Alemanha, Estados Unidos, no Brasil você pode fechar em 3 dias, porque o Brasil é outro planeta, é outra forma de encarar as coisas. E muitas, não sou eu que digo, muitas empresas têm fracassado por usar a mesma receita que usava no Japão, na Alemanha, etc, etc. Então, isso nos ensina que você não pode usar a mesma receita. Você pode ser líder no Japão e fechar no Brasil em 3 horas. Tem um montão de exemplos para isso. Isso é importante. Bom, isso vocês fazem o raciocínio ao contrário. Você está no Brasil, está fazendo uma missão em Dubai, na Colômbia ou no Japão. Como é que o pessoal pensa lá? Como é que negocia? Qual é a cultura de negociação? Qual é a concorrência? Qual é a estrutura de distribuição? Etc, etc. Voltando para o exemplo, chegamos tipo 22 empresas. Ótimo. Mais uma vez, visitei as 22 empresas utilizando a metodologia mapa da eficiência da exportação. Tivemos que cortar, não, mas eu sou líder daquilo, lamento. Você poder ser líder no Japão, mas no Brasil você não vai ter sucesso, porque você não reúne os mínimos requisitos para enfrentar um mercado extremamente volátil, dinâmico, extremamente competitivo como o Brasil. Essa foi a conversa que a gente fez com os empresários italianos. E, infelizmente, o Brasil, a imagem do Brasil não correspondia e às vezes não corresponde àquilo que o Brasil é realmente. Gente, precisamos vender melhor o Brasil. Fecha o parênteses. Então, chegamos a mais ou menos uns 15 empresas que tinham requisitos para participar da missão. Fantástico. Quando a gente fez o mapa da eficiência da exportação, contemporaneamente, eu debati com o empresário, preenchi uma ficha, perguntava o que você quer fazer no Brasil. Não, eu quero vender com um distribuidor, eu quero pagamento adiantado. Aí eu falei para ele que o Brasil é um dos países que tem um custo financeiro altíssimo, o dinheiro é uma coisa preciosíssima. No Brasil vai ser difícil, então você tem que maneirar a tua forma de ser pago. Eu quero fazer uma joint venture, você já tem o perfil do teu parceiro. Quer dizer, dependendo do objetivo do empresário, a gente ia ajustando e, claro, também, seja pela minha experiência pessoal, seja pela pesquisa de mercado que a gente tinha comprado e tinha recebido da Câmara e do consultor. Bom, moral da história, chegamos ao redor de 10 empresas já qualificadas, já preparadas para enfrentar o mercado brasileiro. Gente, esse projeto durou 7 meses. 7 meses de intercâmbio de informações entre nós e os parceiros brasileiros. O pessoal do Brasil nos enviava fichas de potenciais compradores, parceiros, importadores, distribuidores, etc. Eu me reunia com os empresários, dependendo do tipo de produto. Então, falava, olha, no Brasil está te esperando João, Maria, Roberto, Márcio, etc. O que você acha? O pessoal lia as fichas. Não, esse aqui não está bem calibrado, esse aqui não é bem do meu setor, tal. Então, fomos negociando até que, finalmente, nós definimos quem do Brasil ia receber os italianos, de acordo com o cruzamento de demanda-oferta, de acordo com o perfil, isso que é importantíssimo. Você dizer, eu quero um comprador, ponto, eu não falei nada. Você tem que definir primeiro o teu perfil, quem é você, por que eu tenho que comprar de você, qual é a tua vantagem competitiva, etc, etc. E depois você tem que definir, não eu quero um comprador, ponto. Qual é o perfil, que experiência tem que ter, que tipo de produto ele tem que vender, que experiência ele tem, que tipo de assuntos ele desenvolve com mais facilidade, qual é o conhecimento de mercado. Qual é a cobertura do mercado? Ele vende, sei lá, no bairro de Fortaleza ou ele vende de Belém para Porto Alegre, por exemplo. Então, foi todo um trabalho e, até enfim, decidimos, obviamente já foi definida a data. Eu cheguei no Brasil uma semana antes da missão, eu como projetista e coordenador.
Entrevistei alguns candidatos para serem intérpretes. Os italianos não queriam intérprete. A gente se entende, português é como o espanhol é mais ou menos como o italiano, então a gente se entende. Por favor, esse é o investimento que tem que fazer. Obviamente no Brasil, com os 33 milhões de oriundos italianos, digamos, é fácil encontrar alguém que, não digo manja, mas algo de italiano, mas não podemos arriscar. Tem que ter intérprete, a menos que os dois não tenham um idioma comum, por exemplo, o inglês. O problema é que o inglês é o idioma mais mal falado. Eu acho de falar inglês, o outro acha de falar inglês, mas aí tem um misunderstanding tremendo. Então, por via da dúvida, eu pedi de ter um intérprete para cada encontro. Então, tinha, digamos, o intérprete João, que estava combinado com o senhor Mário, que vinha da Itália, o intérprete Maria, e eu selecionei esse pessoal. Alguns tive sorte que já tinham uma experiência prévia em alimentos. Fizemos uma carta feita pelas autoridades brasileiras. Gente, vai chegar como tal, na hora tal, uma missão de empresário, vão trazer amostras, etc, etc. Quer dizer, para evitar surpresas, porque o pessoal obviamente levava amostras. Se você leva 2 garrafas de vinho, bom, tudo bem, você vai tomar na noite. Se você leva uma caixa, já tem problema na alfândega. Então, obviamente, nós preparamos tudo isso. Visitei a logística, visitamos o hotel onde se realizou. Sábado chega a missão. Por que sábado? Porque no domingo, felizmente no Brasil, a diferença da Itália, as lojas estão abertas. Então nós visitamos supermercados para ver o que é que se vende no Brasil, como é que se vende, com que preço. Então, obviamente, sendo alimentos, vinho, queijo, massa e companhia, o pessoal se deu conta da embalagem, da forma de apresentar o produto, de maneira que eles tinham argumentos de venda. Segunda-feira, 8h30, começa a coisa. Uma apresentação oficial do consultor da Câmara de Comércio, uma apresentação brasileira de 3 brasileiros, um advogado, um expert em alfândega, um expert em logística, dizendo, gente, aqui as coisas funcionam assim, 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 assim. E aí, pá, iniciou os colóquios, digamos, as conversas bilaterais, o intérprete, o brasileiro ou o italiano e o brasileiro tinham que preencher uma ficha, o brasileiro quando saía preenchia e entregava, o italiano depois recebia um outro, mas a gente tinha que ter ficha de avaliação, o que você achou do encontro? Valeu a pena? Estava certo? Houve um cruzamento entre demanda e oferta? Então isso foi da segunda à quarta-feira, encontros bilaterais, final de cada dia, a gente fazia uma reunião, brainstorming, que tal, como foi e tal, ajustando as coisas. E na quinta e sexta-feira, os empresários italianos visitaram em loco, alguém pegou o avião, para visitar a empresa que mais tinha despertado interesse para eles poderem selecionar. Tipo, eu conversei com 4 empresários, por exemplo, achei que 3 tinham uma boa chance de ser o meu parceiro no Brasil, mas por via da dúvida eu visitei esse pessoal e durante então a conversa foi mais adiante e depois então na sexta-feira à noite a gente fez uma reunião na sala do hotel, como é que foi, o que foi errado, o que foi certo, você voltaria outra vez, como é que foi e tal, e voltamos na Itália. Foi uma semana. Não quero dizer que uma missão tem que durar uma semana, Se você vai de São Paulo para Santiago do Chile, talvez 3 dias são suficientes. Se você tem que fazer 14 horas de volo ou 12 horas de volo, obviamente depende também do número de empresários. E fizemos uma avaliação assim a quente, antes de sair do hotel, e depois de um mês, tratando-se de alimentos, produtos, bens de consumo, depois de um mês nós fizemos uma avaliação com cada um deles, dos empresários italianos, e o consultor, a Câmara de Comércio italiano, fez uma avaliação com os brasileiros e cruzamos as informações, o que o brasileiro achou dos italianos, o que o italiano achou do brasileiro, achou no sentido de foi certo, não foi certo, a demanda e a oferta se cruzaram, etc, etc. Isso, dito de uma forma muito rápida, a nossa experiência de missão. Isso foi uma das 7 missões. Quanto custa isso? É claro, não foi barato, mas é melhor fazer menos missões e fazer mais direito, corretamente. Então, esse é uma das 7 experiências que eu coordenei. E eu também fui um dos participantes de várias missões. Então, o que eu sugiro? Sugiro
identificar o setor competitivo aqui em casa, o setor que interessa do outro lado, e desse setor o que interessa mais, qual é a estrutura de custos de importação, distribuição, etc., para evitar que você vai lá, olha, meu preço é 100, nossa, está caríssimo, máximo 25. Por quê? Porque o fulano não sabia de toda aquela estrutura no caso do Brasil, a estrutura maquiavélica de importação e de distribuição. Então, identificação do setor, identificação do parceiro que vai preparar a agenda, compra de uma pesquisa de mercado específica, treinamento pessoal sobre a parte fiscal, tributária, como é que funcionam os impostos, como é que funciona a importação, etc. Selecionar eles com mapa de eficiência da exportação, definir o teu perfil do exportador e o perfil ideal daquilo que você quer encontrar, preparação da agenda, intercâmbio de fichas até acertar a ficha mais ou menos certa, seleção dos intérpretes, eu cheguei uma semana antes para preparar o terreno, e depois então a missão, conversas bilaterais, visitas das empresas italianas nas empresas brasileiras, avaliação a quente no final da missão, um mês depois, se é bens de consumo, 3 meses depois, se é bens de capital, porque demora mais, a avaliação final. Como é que foi? Alguns venderam, outros criaram uma rede de venda, outros fizeram aliança estratégica, o outro fez uma joint venture, quer dizer, foi um resultado, eu diria, razoável. Perfeição é difícil. É difícil, a perfeição é difícil alcançar. Então, gente, rodada de negócios para a instituição, eu espero que tenha sido um confronto, uma comparação. Alguém pode dizer, nossa, mas o quanto vai custar tudo isso? Amém, vai cortar alguma coisa. Mas, por favor, não corta a seleção do pessoal, não em base à convocatória, em base à seleção, aplicando um check-up, não um diagnóstico, um mapa da eficiência da exportação. Não pode deixar de fazer uma ficha da empresa, não um CNPJ, um demora, companhia, mas porque alguém tem que comprar de mim. O que eu vou oferecer para o meu parceiro? Qual é a minha concorrência? Quais são os meus argumentos de venda? Como tem que ser o perfil do meu parceiro ideal? Etc, etc, etc. Escolher então alguém do outro lado que possa fazer uma ótima agenda, e eu não vou ficar satisfeito até que a gente está mais ou menos alinhado entre o que eu vou encontrar e o que eu estou levando. Não é que ele me diz, olha, vocês vêm aqui, a coisa começa às 8h30 e seja o que Deus quiser. Não é assim. E, infelizmente, muitas missões, não digo nessa base, mas não há toda uma preparação prévia, principalmente de cultura de negociação. Uma pena. Se você vai nos Estados Unidos, tem que ser rápido e rasteiro. Se você vai no Japão, vai com calma. Então, cultura de negociação. Gente, o tempo está terminando. Eu agradeço muito a vossa atenção. Isso é um tema que leva muitíssimo. É um dos temas da comunicação e promoção que será tratado muito, muito em detalhes no nosso projeto. Antes de me despedir de vocês, eu lembro que no dia 20 de junho nós vamos realizar uma aula magna, o Código da Exportação Competitiva. Por que o código? Porque exportar não é só nome e endereço a quem vendeu o produto, mas é um código constituído de uma série de numerinhos, pesquisa, conhecimento de mercado, cultura de negociação, parte administrativa, etc, etc. Então, dia 20 de junho, ao meio-dia, nós vamos ter a nossa aula magna, Código da Exportação Competitiva. Para você não perder nada durante esse mês, praticamente que está faltando, ou alguns dias, você, por favor, se inscreva no grupo VIP Aula Magna, de maneira a você estar constantemente atualizado sobre o que é que nós estamos desenvolvendo, quais são os próximos lançamentos de vídeos, quais são os nossos café da manhã, café expresso com Minervini. Então, você está convidado, seja na Aula Magna, seja a se inscrever já no grupo VIP Aula Magna. Depois da Aula Magna, nós vamos lançar projeto, eu diria, extremamente importante, a Minervini Export
Academy, que vai ter a finalidade de transmitir experiências, informações, método, com uma série de convidados, uma série de temas para que você possa fazer uma exportação competitiva, muito profissional, reduzindo custos, tempos, riscos, barreiras e, obviamente, aumentando a tua rentabilidade. Nós estamos à disposição para receber críticas, conselhos, opiniões, sugestões sobre os temas que vocês gostariam que fossem tratados. E então, gente, grato e nos vemos no dia 20 na aula. Até lá!